Quando este rapaz bonito acidentalmente vai à escola procurar o seu cão, todas as raparigas ficam instantaneamente loucas por ele. Elas não conseguem deixar de admirar o quão fofo ele é. A beldade da escola avança imediatamente para pedir o seu ID do Insta ou número de telemóvel, o que ele estiver disposto a partilhar. Mas o nosso rapaz não faz a mínima ideia do que é um ID do Insta. Ele diz que não tem nada disso. É a primeira vez que ela é rejeitada, e fica furiosa, a pensar que ele está apenas a fazer-se de difícil. No entanto, o nosso rapaz não se importa minimamente. Ele simplesmente pega no seu cão e tenta ir-se embora. É então que o maior bully da escola o vê rodeado de raparigas e enche-se de raiva. Por que é que este perdedor desconhecido está a receber tanta atenção de repente? Então, ele pega numa bola de futebol e chuta-a com toda a sua força. A bola voa diretamente para a cara do nosso rapaz. Ele aguenta como um campeão, sem sequer se desviar. Ignorando o sangue do seu nariz, ele só está furioso com uma coisa. O bandido quase magoou seu cão, e agora tem de pedir desculpa. Mas o bully apenas ri em resposta. Ele convida o nosso rapaz para uma conversa privada onde as raparigas não os possam ver. Assim que passam a esquina, o bully cobardemente dá-lhe um pontapé nas costas. E lá, um bando inteiro de bullies está à espera. Eles estão prontos para o receber adequadamente com os seus punhos. Mas primeiro, o bully principal avisa-o para nem sequer se atrever a aproximar-se da beldade da escola novamente. O nosso rapaz simplesmente vira-se para ir embora, ignorando-os completamente. Alguns rapazes metem-se imediatamente à frente para lhe bloquear o caminho e cometem um erro grave ao assustar o seu cão. Um deles tenta agarrar o cão, mas recebe um único soco que o deixa inconsciente. Os outros bullies ficam chocados por ele ter derrubado aquele tipo com um só golpe, então fazem a jogada mais estúpida possível e atacam-no todos de uma vez. O que eles não sabem é que o nosso rapaz tem um coração de mortalidade, e ele é demasiado forte e rápido para eles. Portanto, não é surpresa que apenas alguns dos seus movimentos sejam suficientes para os mandar pelos ares. O bully principal quase se borra todo e fica encurralado contra a cerca. O nosso rapaz desfere um golpe final devastador, mas para no último segundo, rachando a parede por cima da cabeça dele. Todos os bullies ficam aterrorizados e fogem o mais rápido que podem de um monstro como ele. Então, por que é que o nosso rapaz é tão forte? E por que é que ele adora tanto cães, tal como John Wick? Tudo começou há algum tempo. Um par de bandidos de rua atacou-o em grupo, tentando derrubá-lo, mas ele abriu o caminho até ao quadro de distribuição de alta tensão e arrancou um monte de fios bem presos. A corrente massiva que passava por aqueles cabos atingiu o nosso rapaz, eletrocutando-o até a morte juntamente com os bandidos que o seguravam. A eletricidade queimou os três até ficarem em cinzas, mas apenas o nosso rapaz sobreviveu para ver outro dia. Embora a explosão lhe tenha arrancado toda a carne do corpo, ele ainda conseguiu voltar à vida. O rapaz literalmente ressuscitou dos mortos. Bem, não era à toa que lhe chamavam o rapaz da ressurreição. Vejam, neste mundo especial, alguns poucos humanos possuem corações especiais. É uma mutação rara que abençoa apenas um punhado de pessoas. Estes corações mutantes permitem que os seus portadores usem habilidades extraordinárias que desafiam completamente o senso comum. Naturalmente, aqueles que possuem estas habilidades foram apelidados de mutantes de coração. Para alguns, um coração mutante era algo a cobiçar, uma bênção de Deus concedida apenas a uns poucos privilegiados. Mas para o nosso rapaz, essa mesma bênção desceu como uma maldição quando lhe foi conferido o coração da ressurreição. Sempre que ele morre, o seu coração traz-lo de volta à vida e começa lentamente a recuperar o seu corpo. Durante uma década inteira, confinaram-no a um laboratório, sujeitando-o a torturas inimagináveis. Forçaram-no a ingerir venenos letais e cortaram-lhe sistematicamente os membros. No entanto, independentemente da atrocidade, o coração único do rapaz forçava o seu corpo a ressuscitar. Num dia fatídico, ele finalmente conseguiu escapar. Contudo, a década de agonia implacável cobrou o seu preço. Ele agora vagueava pelo mundo parecendo um cadáver vivo. Devido à sua aparência, ele retira-se para uma lixeira local e começa a procurar comida comestível para ajudar a reabastecer o seu corpo. Ele encontra um pedaço de pão podre que ainda parece algo comestível, então começa a devorá-lo. Ele pode parecer aterrorizante por fora, mas é incrivelmente benevolente por dentro. Ao ver um cachorrinho faminto a pedir uma dentada, ele decide partilhar a sua refeição em vez de aguardar toda para si. Graças a esta bondade, ele em breve tem uma matilha inteira de admiradores de 4 patas a rodeá-lo. De repente, ele ouve uma confusão. A espreitar de uma distância segura, ele encontra alguns bandidos assediar uma estudante do secundário. Aqueles nojentos estão claramente com más intenções, a esforçarem-se ao máximo para encurralar. A pobre rapariga tenta argumentar com eles, suplicando que é apenas uma estudante menor de idade. Mas estes degenerados absolutos não querem saber.
Tudo o que eles querem é a sua próxima vítima para se babarem. Pode estar a perguntar-se o que raio está uma estudante a fazer num local deserto. Bem, acontece que ela está a levar comida para cães. Essa pista é suficiente para o nosso rapaz perceber que ela está aqui apenas para alimentar os cães de rua. Antes que as coisas possam tomar um rumo mais sombrio, o nosso rapaz finalmente decide intervir. Escondendo seu rosto medonho debaixo de um lenço, ele avisa os capangas para deixarem a senhora em paz. No entanto, é bastante óbvio que estes bandidos não se vão assustar com um sem-abrigo que vive como um rato de esgoto. Eles chegam ao ponto de passar os braços à volta do nosso rapaz, aconchegando-se a ele de forma trocista. Mas isso é um erro enorme. Eles estão prestes a testemunhar algo que nunca poderiam esperar nas suas imaginações mais loucas, um verdadeiro zumbi careca com quase nenhuma carne a olhar diretamente para as suas almas. Um deles até grita alto como uma donzela assustada, com o rosto literalmente a suar em bica. O nosso rapaz põe-se em posição de combate, balançando seu braço ossudo, e ameaça os nojentos para que desapareçam. Com os joelhos a tremer, os pervertidos tropeçam enquanto correm para salvar as suas vidas, deixando para trás a donzela em perigo. No entanto, ao olhar para este homem sem carne, ela sente ainda mais aflição. Os seus medos só aumentam quando este saco de ossos assustador se lança sobre ela, apenas para passar a correr por ela. Na realidade, o rapaz só está interessado na comida de cão que ela deixou cair no chão. Ele começa a devorá-la como se a sua sobrevivência dependesse disso, o que, honestamente, depende. O humano não está apenas a comer a comida. Ele está literalmente a inalá-la. Ainda assim, ele não se esquece das suas maneiras. Ele pede desculpa por assustar a rapariga desprevenida e pergunta educadamente se pode ficar com a ração. Ao ouvir este saco de ossos estaladiço a falar, a rapariga dispara como uma bala, com a mente a piscar alertas vermelhos para esta merda tipo Frankenstein. Bem, o nosso rapaz já esperava isso, e honestamente, acaba por ser a seu favor. Agora ele não precisa da permissão de ninguém para acabar com o resto da comida. Para nossa surpresa, a rapariga tem mais coragem do que aquele bando de pervertidos jamais poderia ter. Ela ainda está lá, a espreitar de uma distância segura e a observá-lo a comer. Analisando a situação, ela conclui que para um humano ainda estar a respirar com um corpo devastado a este nível é cientificamente impossível. Portanto, não é difícil deduzir que ele é um mutante de coração. Ela já está familiarizada com o facto de que os mutantes de coração podem possuir todo tipo de habilidades malucas. Percebendo que ele acabou de salvar, ela sente-se em dívida e volta para perto dele. Como gesto de boa vontade, ela oferece-lhe cautelosamente uma sanduíche do Subway, assumindo que ele está esfomeado. Naturalmente, o rapaz está confuso. Esta reviravolta dos acontecimentos é totalmente inesperada. Enquanto ele estende a mão para pegar, ela pede desculpa por ter fugido depois de se assustar com a sua aparência. Mas também, não se pode culpá-la. Essa é uma resposta muito natural para qualquer ser humano. Ao olhar para a refeição oferecida, o rapaz percebe que é a primeira vez que recebe comida de outra pessoa. Ele fica emocionado e começa a comer imediatamente. Ele nunca comeu no Subway antes. Ele só conhece as embalagens que encontra no lixo. Aquela primeira mordida literalmente o faz sentir como se estivesse no céu. Ele não consegue acreditar que uma comida tão divina exista neste mundo. Faz séculos que ele não come algo com ingredientes tão frescos. Ela não só é uma beldade nota 10 na aparência, mas também é igualmente bonita por dentro. Seus nervos finalmente se acalmam, dando-lhe a coragem de perguntar o nome dele. O garoto se apresenta como Ji-Oh. Ela o cumprimenta calorosamente e também diz seu nome, Song-Ji. Puxando conversa, ela pergunta por que ele está vivendo uma vida tão dura ao relento. Ji-Oh revela que está sendo perseguido por pessoas que querem fazer experiências com ele. Acontece que existe um laboratório suspeito cujo único propósito é capturar mutantes cardíacos e realizar testes doentios neles. É exatamente por isso que Gil prefere viver no lixão a ser uma cobaia de laboratório. E Gi fica visivelmente tensa depois de digerir a dura realidade da situação dele. Ela só tinha ouvido rumores sobre isso no noticiário e não sabia que era realmente verdade. Gil insiste, jurando que cada palavra é verdade. Ele ficou preso naquele laboratório por uma década inteira, submetido a tortura e todo tipo de experiências mórbidas. Eles literalmente o forçaram a ingerir veneno ou injetaram diretamente em suas veias. Só de pensar neste pobre garoto suportando 10 anos de tortura faz Gigi sentir o estômago embrulhar. Porque Gil possui o coração da ressurreição, não importa quanta miséria eles inflijam, seu corpo sempre se regenera, recusando-se a deixá-lo morrer. No entanto, essas experiências constantes o deixam permanentemente com a aparência de um cadáver vivo. Sentindo uma profunda pena de sua situação, a garota decide levá-lo com ela. Ela pega a mão dele e começa a arrastá-lo, apenas para o braço dele se soltar completamente do corpo. Vendo o membro solto em sua mão,
Eiji fica apavorada, pensando que acabou de arrancar o braço dele. O garoto casualmente pega a mão de volta e a encaixa no lugar como uma peça de Lego, garantindo que não foi culpa dela. É bem comum que seus membros caiam de vez em quando. Um tempo depois, Gil é visto usando um moletom largo sobre seu corpo magro. Eiji trouxe roupas novas para ele porque seus trapos velhos definitivamente o faziam parecer um mendigo. Ela garante que as roupas não são nada de especial, apenas algumas coisas baratas. No entanto, para alguém que não conheceu nada além de tortura e dor, o tecido macio tocando sua pele zumbificada é tão incrivelmente bom que beira a euforia. Com a situação das roupas resolvida, ela pega seu kit de maquiagem e começa a dar uma repaginada neste cabeça de osso. Olhando para seu rosto recém-reformado, ele honestamente não está nada mal. No entanto, Eiji pede desculpas se errar, admitindo que tem exatamente zero experiência em maquiar ossos. Nosso garoto, no entanto, está completamente satisfeito. Na verdade, ele está incrivelmente grato por tudo que ela está fazendo por ele. De repente, o alarme do celular dela toca, fazendo-a perceber que está atrasada para o curso. Com pressa, ela se despede e sai correndo na direção oposta. Antes de ir, ela pede para ele cuidar dos cachorros para ela. Bem, parece que Gil pode estar se apaixonando. E como ela lhe confiou os cães, ele espera desesperadamente que ela o visite novamente amanhã. Veja bem, nosso garoto nunca teve o privilégio de experimentar a compaixão que merece. Antigamente, aqueles cientistas sem alma só o viam como nada mais do que uma cobaia. Mesmo depois de escapar do laboratório, qualquer pessoa que ele encontra apenas se assusta e corre na direção oposta. Mas Eiji é diferente. Em vez de fugir ou lançar-lhe olhares de desprezo, ela é a única que o trata com bondade genuína. Ele também é grato ao cachorrinho que o manteve por perto tempo suficiente para conhecê-la. Então ele decide oficialmente tornar o filhote seu companheiro e começa a pensar em um nome adequado. Ele finalmente decide chamar o cachorro de Batata. Com isso resolvido, ele mais uma vez começa a se afogar em doces pensamentos sobre Eiji. O delicioso sabor fresco daquele sanduíche do Subway ainda permanece em sua boca, e o conforto de suas roupas novas continuamente o faz pensar nela. Para ele, ela é nada menos que um anjo que desceu em sua vida. Ele está tão animado que esperar pelo dia seguinte parece uma pura agonia. No entanto, sua doce linha de pensamento é imediatamente descarrilada no momento em que a realidade o atinge. Olhando para seu reflexo em uma poça d'água, ele percebe que está pedindo demais neste momento. Ele não merece nada disso e, pior, não quer arrastá-la para o perigo. Com esse pensamento pesado em sua mente, ele decide deixar o lixão, resolvendo encontrar um lugar onde um monstro como ele realmente pertence. Ele anda a noite toda até o amanhecer raiar no horizonte. Gil se vê desmaiado em algum lugar debaixo de uma ponte. Um rato tentando roer seus ossos o acorda. Olhando ao redor, ele percebe que desmaiou na noite anterior. Ele começa a vasculhar seus bolsos e tira um punhado de ração de cachorro que guardou ontem. Ele pode não ter o Subway de ontem, mas isso não o impede de imaginá-lo vividamente enquanto mastiga a ração seca. Enquanto ele se convence à força de que está comendo um sanduíche premium, a ração realmente começa a ter um gostinho parecido. Do nada, Batata invade a cena e pega toda a ração direto de suas mãos, deixando-o amuado em desespero. Então ele se dá conta de outra coisa. Ele deixou Batata e os outros filhotes para trás. Então o que o cachorro está fazendo aqui? Quando ele olha para cima, tudo fica claro. Não apenas Batata, mas toda a gangue de filhotes junto com sua graciosa deusa Eiji chegaram lá procurando por ele. Um tempo depois, todos os cães recebem os petiscos saborosos que merecem enquanto Eiji se ocupa expressando sua decepção. Ela passou o dia inteiro correndo por aí tentando encontrá-lo. O garoto a lembra das consequências perigosas de andar com ele. Bem, Eiji não poderia se importar menos. Ela está apenas feliz por finalmente tê-lo encontrado, e Batata está igualmente emocionado por se reunir com seu amigo. Ela trouxe uma tonelada de lanches diferentes para ele experimentar e o incentiva a se servir. Imaginando que o Subway de ontem não foi suficiente, ela trouxe um banquete inteiro desta vez. Ela começa apresentando-a biscoitos e leite. Depois de mergulhar o leite nos biscoitos, ela lhe entrega o recipiente. Como esperado, esta é a primeira vez que nosso garoto vê tal iguaria. Uma coisa é certa, parece incrível. Sem mais delongas, ele dá a primeira mordida. Uma enorme onda de dopamina sobrecarrega seu sistema nervoso e lágrimas de pura felicidade escorrem involuntariamente por seu rosto ossudo. Como se essa sobrecarga sensorial não fosse suficiente, Eiji decide fazê-lo experimentar uma Pepsi. De repente, os ossos de Gil começam a se regenerar. Eiji está absolutamente fascinada ao ver alguns centímetros de osso novo brotando. Ela está curiosa para saber quantos dias normalmente leva para ele se recuperar completamente. Gil revela que na verdade leva alguns anos, para o choque da garota.
No entanto, isso só acontece se ele depender estritamente de comida normal como sua principal fonte de nutrição. Existe outra maneira de se regenerar muito mais rápido, mas ele evita contar a ela porque é honestamente bem mórbido. Se ele absorver uma quantidade massiva de sangue, ele pode acelerar seu fator de cura exponencialmente. Em vez de explicar isso, ele mente, afirmando que este método alternativo só funciona em um ambiente de laboratório controlado. Desesperado para mudar de assunto, ele insiste em voltar a comer. Mas Yeji é curiosa e quer saber mais sobre o laboratório. Ela pergunta se eles realmente o ajudaram a se curar lá. Bem, eles o curaram, mas apenas porque precisavam dele vivo para seus experimentos perversos. Além disso, eles ainda o estão caçando ativamente, o que significa que ele está constantemente em fuga. A garota finalmente entende por que ele fugiu sem lhe contar. Afinal, ele não quer que ela se envolva com pessoas tão perigosas. Sendo um pouco ingênua, ela sugere relatar a situação dele à polícia, pensando genuinamente que isso poderia salvá-lo. O garoto rapidamente a traz de volta para a dura realidade. Se ele entrar em uma delegacia parecendo um cadáver vivo, eles o rotularão instantaneamente como um monstro e atirarão nele na hora. Ayagi, no entanto, responde com otimismo, revelando que sua irmã mais velha é, na verdade, uma policial. Para melhorar ainda mais a situação, a irmã dela também é uma mutante do coração. Isso vem como uma grande surpresa para o nosso garoto, embora ele ainda hesite muito em depender de ajuda externa. A garota insiste para que ele confie nela, garantindo que sua irmã é do tipo benevolente. Antes de irem para casa, ambos dão muito amor aos filhotes e se despedem deles por enquanto. Enquanto caminham juntos, Gil reflete sobre sua situação sombria. Ele está fugindo há 3 anos, e esta é a primeira vez que alguém lhe estende a mão. Parece quase irreal, tanto que ele duvida seriamente que algum dia alcançará uma vida livre de preocupações, uma vida normal onde não precise fugir e se esconder constantemente. Suas dúvidas mais sombrias se manifestam imediatamente na realidade quando uma van em alta velocidade o atropela intencionalmente, jogando-o para longe violentamente. Um desgraçado careca sai do veículo e captura agressivamente a garota, enquanto seus capangas correm para capturar nosso garoto. Assim que conseguem prender Gil contra uma parede, o chefão que comanda tudo finalmente aparece. O chefe está se sentindo incrivelmente presunçoso, tendo finalmente capturado seu rato de laboratório fugitivo. Por todo o trabalho que o garoto causou, o chefe jura fazê-lo pagar caro. Com suas vans acelerando pela estrada, eles amarram o pobre Gil no para-choque traseiro com uma corda e o arrastam em alta velocidade pelo asfalto implacável. Apesar de ser esfolado vivo como uma batata literal, o garoto está muito mais preocupado com a garota. É inteiramente culpa dele que ela foi arrastada para esta confusão, então ele absolutamente precisa fazer algo para resgatá-la. Mas, por outro lado, ele é completamente impotente contra esses oponentes esmagadores com uma habilidade aparentemente inútil como a dele. Perdendo toda a esperança, ele implora silenciosamente para que alguém, literalmente qualquer um, intervenha. Suas preces são logo respondidas por seus amigos peludos. A matilha inteira de filhotes de rua está perseguindo freneticamente as vans. Potato e os outros começam a roer a corda que arrasta nosso garoto, conseguindo finalmente romper a corda teimosa. A van freia bruscamente, e todos os bandidos saem para controlar a situação. Vendo os pequenos vira-latas os cercando, os capangas não se sentem nem um pouco ameaçados. Empunhando suas armas, eles começam a esmagar impiedosamente os pobres filhotes à torto e à direito, deixando para trás uma bagunça sangrenta e horrível. Ver seus pequenos amigos lutarem e morrerem por ele desperta um desespero ardente em Gil para ajudá-los. Mas com seu corpo completamente quebrado e derrotado, ele mal consegue rastejar. Enquanto isso, Potato ataca um dos homens, dando uma mordida tão forte que o bandido começa a sangrar. Ao ver o líquido carmesim atingir o pavimento, Gil percebe que pode usá-lo a seu favor. Se ele conseguir absorver o sangue que aquele bandido acabou de derramar, o mínimo que ele pode fazer é se regenerar. Infelizmente, parece que ele está ficando sem tempo. Potato é terrivelmente nocauteado e completamente incapacitado. Ao ver o corpo sem vida de seu melhor amigo no chão ao lado do resto da matilha, algo começa a mudar dentro de Gil. Ele se lembra dos exaustivos 10 anos que passou naquele laboratório, sendo torturado de todas as maneiras imagináveis. E não foi apenas um evento isolado. Era sua rotina diária. Mesmo quando finalmente escapou daquele inferno, ele também não encontrou consolo no mundo exterior. Ele foi tratado como um monstro, uma praga ambulante que todos evitavam. Todos o evitavam, exceto por seus amiguinhos peludos e Eiji. Pelo bem dos amigos leais com os quais ele finalmente conseguiu se cercar e pela chance de viver uma vida humana normal, seu desejo primitivo de sobreviver se intensifica. O sangue derramado começa a reagir à sua pura força de vontade, gravitando magneticamente em direção ao seu corpo estilhaçado. Com um vórtice de sangue girando ao seu redor,
O garoto que antes era apenas uma pilha patética de ossos se regenera completamente em sua verdadeira forma humana. Ele finalmente se parece com um ser humano normal novamente, assim como quando era criança. Seu corpo se regenerou de volta ao seu auge anterior. Mas a que custo? A perda devastadora de seus pequenos amigos. Não vamos nos esquecer daqueles bandidos que abusam de animais que estão atualmente parados, totalmente perplexos depois de testemunhar este milagre sangrento. Um deles sai do choque e dá um golpe selvagem em nosso garoto, mas o Chad absoluto recém-nascido nem se mexe. Ele literalmente soca o desgraçado para longe sem nem mesmo olhar em sua direção. Ele não só acerta o soco, mas a força pura por trás do golpe é tão devastadora que o capanga é arremessado, colidindo violentamente com a lateral da van. Gil tira um momento para lamentar seu amigo caído. Ele acolhe Potato em seu abraço caloroso, prometendo silenciosamente vingar suas mortes. Voltando sua atenção letal para os desgraçados restantes, ele exige que esses capangas digam exatamente onde levaram a garota, ou então ele literalmente tem experiência em primeira mão com as técnicas de tortura mais dolorosas conhecidas pelo homem. A cena corta para um armazém abandonado onde os carros de antes estacionaram sua mais recente refém. Eiji tira o saco da cabeça e exige uma explicação, mas antes que pudesse processar qualquer coisa, ela encara horrorizada a dúzia de bandidos. De repente, o medo se instala, e ela começa a se perguntar onde está. O armazém está cheio de cadáveres humanos descartados sendo massacrados e usados em experimentos. Um dos homens a agarra pelos cabelos, insultando-a por ser uma garota barulhenta. Ele se pergunta se ela é tão falastrona porque tem várias vidas de sobra, mas o bom é que ele só se importa com o cara esqueleto. O cara culpa Eiji por ajudar uma de suas cobaias fugitivas. É por isso que ele avisa para não irritá-los, ou então ela estará a 7 palmos debaixo da terra. Afinal, neste armazém, pessoas mortas não significam absolutamente nada, então a vida dela não importaria. De repente, o chefe recebe uma ligação de um de seus homens e exige saber a situação de sua cobaia. O cara fica sabendo da história toda sobre como os cães sacrificaram suas próprias vidas para salvar o esqueleto meio morto e como esse mesmo esqueleto se regenerou em um corpo completo. O chefe não tem ideia do que diabos esses caras estão dizendo a esta altura e tenta pedir informações sobre o cão. Enquanto isso, Eiji está lentamente tentando decifrar o significado por trás de suas respostas. O veredito fica claro quando o chefe é informado da fuga do esqueleto. Ele começa a gritar com seus subordinados de cérebro liso por estragarem o único trabalho que tinham. O cara quebra o telefone em frustração, ameaçando estourar os miolos dele se não voltarem com sua preciosa cobaia intacta. Descontando sua frustração na garota, ele exige uma resposta de Eiji, forçando-a a falar. A raiva desse cara rivaliza com a de Gordon Ramsay quando ele vê algo cru. Enquanto ele está divagando, Eiji não tem a menor ideia do que esse cara está falando. O chefe acha que ela está se fazendo de boba de propósito e decide sacar sua faca, ameaçando esfaqueá-la se ela não falar. A estudante aterrorizada treme ao perceber que cometeu um grande erro ao ameaçar a própria vida. Ela chora, pensando que este é o fim da linha para ela. No momento em que o punk está prestes a matá-la, um de seus capangas é arremessado para dentro do armazém, chamando a atenção de todos. O foco se intensifica em um homem. Sem armas. Apenas as mãos nuas. O chefe não entende quem é esse garoto, enquanto nosso protagonista emo faz sua pose clichê de emo, provavelmente incapaz de ver nada com aquele cabelo. Um dos capangas tenta confrontá-lo, chamando o garoto de mendigo, mas Gil não tolera esse desrespeito com seu estilo e agarra o idiota pelo pescoço. Apenas com seu aperto, o cara é capaz de esmagar a garganta do homem. Ele agora está em uma onda de sede de sangue, lembrando-os de forma arrepiante que foi por causa desses filhos da puta que Potato e os outros cães morreram. Os outros idiotas decidem atacar nosso garoto no estilo Jujutsu Kaisen. O primeiro cara até consegue acertar um bom golpe nele, mas não causa dano algum. Gil retalia com um contra-ataque devastador, obliterando o rosto desse cara com um único golpe. Outro cara o flanqueia por trás, agarrando-o pelo colarinho, permitindo que seu amigo comece a dar cotoveladas no rosto de Gil. Claro, esses golpes são brutais, mas o olhar gélido deste homem é tudo o que você precisa para saber quem está no controle. O mutante vira o cara, exibindo uma força monstruosa enquanto o resto deles observa em choque. Gil se dirige a esses insetos, sabendo que todos foram contratados pelo Centro de Pesquisa Hermes. O nome surpreende Eiji, e a faz perceber instantaneamente que este garoto é, na verdade, o mesmo esqueleto desajeitado. O chefe cara de cu decide agarrá-la pelos cabelos novamente, chocado com sua própria descoberta. Eles não conseguiram rastreá-lo todo esse tempo por causa de suas diferenças de regeneração, mas agora que sabem sua identidade, Gil literalmente leva um tiro do caralho. O cara sacou sua Glock no jutsu estilo americano para matar o garoto imortal.
O chefe sinaliza para cada um de seus homens para despertarem seus espíritos americanos. E com esse espírito, aqueles que estão assistindo também devem esmagar o botão de like. Os tiros são disparados de todas as direções, obliterando o corpo de Gil, caindo como fogo do inferno. O objetivo deles é atirar nele até o ponto em que sua regeneração não seja suficiente e ele fique incapacitado. A chuva de balas pesada não para. Na verdade, Gil só sofre punição extrema de cada ferida perfurante. Ele pode sentir sua própria carne rasgando, ossos se partindo e quebrando, pulmões rompidos, causando dificuldade até para respirar. Vê-lo ser torturado e espancado daquele jeito leva Heidi às lágrimas enquanto ela implora para que esses homens impiedosos parem. Nosso garoto acaba no chão, completamente derrotado pelos tiros anteriores, com sangue vazando de todas as direções. Partes de seu corpo simplesmente desapareceram de tantas vezes que ele foi baleado. Mas mesmo enquanto perdia todo aquele sangue, Gil decide usar uma de suas habilidades para manipular o sangue dos cadáveres e atraí-lo. Seu coração mutante inicia sua ativação, e os capangas do chefe também já notaram isso. A manipulação de sangue de Gil lhe traz a técnica de maldição reversa para curar seu corpo. Quem sabe, sabe. O cara tem cura infinita, então o chefe ordena que seus idiotas comecem a atirar novamente antes que ele fique forte demais. Gil sofre um tiro crítico na cabeça atrás do outro várias vezes, sentindo a mesma sensação dolorosa de sempre. Toda vez que ele é despedaçado, seu corpo se recupera repetidamente. Um ciclo de dor, mas para sua própria surpresa, a dor diminui a cada vez. Isso não é nada comparado aos 10 anos de obliteração e tortura que ele enfrentou nas mãos do laboratório. Ele foi até queimado vivo, esmagado por uma prensa hidráulica. Gil sofreu todo tipo de experimento doloroso que existia. Aqueles experimentos o machucaram infinitamente mais, então ele revida com um gancho de direita esmagador de ossos, arrancando o rosto do primeiro cara com seu soco. As balas não o afetam tanto mais porque ele está acostumado com elas. Antes que os outros tolos pudessem reagir, Gil já está na cara deles, massacrando-os como Maki fez quando eliminou o clã Zenon. Depois de arremessar um cara contra os barris, ele derruba outro e depois mais 3 ao mesmo tempo, correndo a toda velocidade. Toda vez que ele se lembra do rostinho inocente de Batata, ele se torna John Wick e massacra todos em seu caminho. Aqueles cães eram como filhos para ele, e morreram protegendo. O chefe, agora aterrorizado por sua própria vida, ameaça atirar na garota se Gil chegar mais perto, mas nosso garoto o ataca em alta velocidade e acerta um soco forte em sua boca. O golpe é brutal e arremessa o líder contra um container, derrubando-o com tudo. O mesmo chefe ainda está vivo, mas não por muito tempo, pois começa a implorar por misericórdia à beira da morte. O jogo acabou porque Gil não vai perdoar a forma como esses desgraçados levaram seu cachorro. Ele esmaga o rosto do cara no chão, amassando seu rosto com mais e mais golpes. Torna-se um verdadeiro banho de sangue com nosso garoto desferindo dezenas de socos até o cara virar uma polpa inchada. Com sua raiva diminuída, Gil para, com o punho pingando sangue, enquanto cada membro no armazém foi derrotado. A luta acabou, então ele se aproxima de Yeji, que está tremendo de medo de que ele a machuque também. Sendo o anjo que é, ela pergunta se ele está bem depois de estar tão ferido, mas tudo o que ele faz é se derreter em seu abraço, chorando com o conforto de ela estar viva. O coitado tem passado por maus bocados e sente uma culpa enorme por os cães terem sacrificado suas vidas por ele. Ele estava apavorado que ela pudesse ter tido o mesmo destino, e vê-la viva significa tudo para ele. É uma cena comovente enquanto Yeji o conforta com um abraço, afirmando que ela é quem deveria agradecê-lo por salvar sua vida. Um tempo depois de toda essa merda, policiais vieram prender os culpados e investigar a situação dos cadáveres no armazém. O veredito deles é que houve algum tipo de conflito organizacional interno. Enquanto eles estão discutindo, Gil e sua gata estão espionando a situação. A irmã mais velha de Yeji não acha uma boa ideia eles se envolverem, especialmente se houver uma pessoa mutante, e ela até prometeu cuidar da situação sozinha. Por enquanto, nossa dupla só precisava se concentrar em ir embora. A garota começa a enlouquecer, mas Gil está ao seu lado. Eles trouxeram todos os corpos da gangue de cães. Descansem em paz, camaradas caídos, Baduk, Ciro, Tatangu, Choco, Baiol e Maru. A estudante se culpa, acreditando que foi por causa de seu envolvimento que eles se machucaram. Ela não pôde ajudá-los ou cuidar deles. Tudo o que ela fez foi dar comida a eles. Sua pequena contribuição deve ter parecido tudo para esses cães, e eles sacrificaram suas vidas inteiras para salvá-los. Mas Gil aparece mordendo o próprio dedo, recusando-se a deixar Yeji levar a culpa, expressando que foi por causa do sangue que ele tirou deles que eles morreram. Ela se vira para ele, confusa sobre o que ele está prestes a fazer, ao que Gil explica que todo o seu truque é curar com absorção de sangue. Então, se o sangue dele é tão especial,
ele quer tentar compartilhá-lo com os cães para trazê-los de volta também. O corte no dedo começa a cicatrizar, então todo o seu sangue é reabsorvido, não dando ao nosso garoto a chance de ajudar os cães. Ele tenta morder o dedo novamente, desta vez roendo com tanta força que jorra mais sangue. Iji não consegue vê-lo se torturar assim e implora para o idiota parar porque os cães só se sentiriam piores. Infelizmente, o coitado está no limite. Ele está simplesmente arrasado com o fato de que os cães o ressentiriam. Na realidade, Iji enfatiza o oposto. Eles na verdade o amavam muito. Os mesmos cães não confiavam em humanos comuns, mas tinham um grande afeto pela monstruosa cobaia de teste. Claro, nosso garoto não sabia disso. Iji explica que cada um desses cães foi abusado anteriormente, destruindo assim sua confiança nos humanos. Isso é apenas mais uma coisa para nos deixar tristes. Por que alguém está cortando cebolas? Gil não tinha ideia de que eles foram abusados e os tratou como se sempre fossem gentis, mas Gil ensina que se machucar só deixaria os pequenos mais tristes. Ela fica até orgulhosa por eles confiarem tanto nele, provando que se sentiam familiarizados com sua condição. Um Gil triste finalmente aceita seu destino quando, de repente, um cachorrinho fofo se aproxima da dupla. É na verdade o filhote de Batata e, meu Deus, é a bola de pelos mais fofa do mundo. A coisinha minúscula se sente atraída por Gil antes de encará-lo com curiosidade e abanar o rabo. Em vez de odiá-lo como Gil esperava, o filhote na verdade demonstra carinho e afeto lambendo suas mãos. Este bebê fofo acaba dormindo bem ao lado do conforto de Gil, confirmando que todos os filhotes gostam dele. Com o pequeno desmaiado de sono, Iji se pergunta o que eles deveriam fazer a essa altura. Não é como se eles pudessem deixar um filhote recém-nascido para trás sozinho. Ela considera a ideia de levá-lo para casa, mas o caso de Gil ainda é um problema, já que ele foi maltratado por uma organização que o está caçando ativamente. Iji sai correndo para fazer uma ligação imediata para sua irmã mais velha, e então ela explica para ela o que eles fizeram. Nosso garoto está completamente perdido sobre o que está acontecendo, mas na próxima cena, chegamos ao nosso próximo destino. Nosso garoto nunca viu um quarto tão luxuoso e enorme antes. Na verdade, ele ainda acha que está pisando em ovos e pergunta formalmente se deve entrar. E Gil lembra que este é o mesmo idiota que a protegeu, então é ela quem tem uma dívida a pagar. E também tem o fato de que a irmã mais velha dela quer conhecer o mutante de coração. Na verdade, a irmã de Iji está investigando um caso que está conectado à instalação Hermes. Na primeira vez que nosso garoto se olha no espelho, ele literalmente grita para seu próprio reflexo. O cara nem consegue acreditar que ficou mais bonito e finalmente tem um corpo adequado. Todo esse tempo, ele tinha a impressão de que não se curava completamente. Desde que era um garotinho, seu rosto nunca se regenerou por completo, então ele não tinha ideia. Mesmo no laboratório, a regeneração era lenta, e cada vez que ele se regenerava era também quando faziam experimentos com ele. É a primeira vez que ele realmente vê sua aparência real, e quanto mais Gigi o escuta, mais ela percebe que a história do cara é sinistra. Mas, mais do que isso, outra coisa a tem incomodado ultimamente. Ela está curiosa para saber como deveria chamá-lo agora que ele se regenerou e não parece tão velho. Tentando adivinhar sua própria idade, Gil esquece há quanto tempo foi. O garoto entrou no laboratório aos 7 anos, e fez o teste anual 7 vezes. Então ele foi reprovado por 3 estações completas, o que significa que ele tem atualmente cerca de 17 anos, o que faz Gigi cuspir sua bebida. Ela nem consegue acreditar que o cara tem a mesma idade que ela, e todo esse tempo, ele nem disse uma palavra quando ela o tratava como um mais velho. O fofo do Gil Corey expressa que ele apenas gostava de ser notado e não se importava muito. Vendo esse lado dele, ela realmente o acha adorável e pede para que falem informalmente. É hora do jantar, então ela pede para ele se lavar. Logo, o cachorrinho está comendo com vontade, e nosso garoto também. A refeição é deliciosa, embora seja simples. Egi até explica que é uma péssima cozinheira, mas está feliz que ele está amando tudo que ela serve. Gil está em êxtase por poder comer comida de primeira qualidade após anos de escravidão, enquanto Egi pede desculpas em nome de sua irmã, que aparentemente não pode voltar para casa hoje por causa do trabalho. O jantar termina com todos os pratos acabados. Ela pede para ele dormir no sofá por esta noite. Gil nem trata isso como um insulto e prefere dormir no chão, mas ela insiste para que ele use um cobertor e faça o que quiser. E Egi sai, enfatizando que tem lição de casa para terminar em seu quarto, então ele terá que dormir primeiro. As luzes são apagadas, deixando nosso garoto sozinho enquanto ele observa seu reflexo em uma TV moderna. Ele encontra flores por toda a casa, diferente do ambiente frio do laboratório, e também há o sofá extremamente macio em que está sentado. O cachorrinho devora sua refeição antes de acabar vomitando. Em pânico, nosso garoto vem em seu socorro enquanto o filhote vomita.
Ele solta um arroto antes de retomar sua sessão de comida novamente, para a grande confusão do nosso garoto. Tudo isso foi apenas um grande susto dessa bola de pelos que provavelmente nem sabe que ele existe. Gil está feliz que não é nada sério e acaba dormindo no sofá, sentindo um prazer extremo na textura macia. Para tornar as coisas mais doces, seu cachorrinho também está dormindo com ele. Neste ponto, Gil se pergunta que nome deveria dar ao pequeno. Como este é filho de Batata, ele pensa em vários nomes como Batata Frita e decide chamá-lo de Friter. Ele observa o pequenino adormecer, experimentando verdadeira felicidade e alegria. Hoje, ele teve uma refeição deliciosa, um banho adequado e, finalmente, um sono reconfortante. Não sei vocês, pessoal, mas esse personagem me lembra um pouco o Denji. Mas apesar de ter todas essas coisas, Gil está ciente da fria realidade de que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Ele se lembra das memórias horríveis no laboratório, como as cobaias estavam todas tentando fugir enquanto a unidade da instalação se mobilizava para neutralizá-las. Uma explosão repentina lançou as cobaias pelos ares, esmagando a maioria delas com destroços. Isso os colocou em uma posição onde não podiam escapar, enquanto o chefão aqui sacou seu lança-chamas fodão e os incinerou. Para a surpresa da unidade, uma garota manifestou seus poderes de gelo para proteger a todos, instando Gil a recobrar os sentidos. Nesse momento, um garoto que foi injetado com as células de Hashirama Senju ativou o jutsu estilo madeira e libertou o nosso garoto. A garota disse a Gil para pegar sua mão e o conduziu em direção à saída. Ele se sentiu guiado e acabou escapando do perigoso laboratório. Tudo isso não deu em nada, pois eles foram separados no final. E enquanto ele experimenta conforto, seus amigos estão em perigo. Esta é a razão pela qual Gil não quer uma repetição de seu passado. Ele se recusa a deixar que esta paz seja atormentada ou ameaçada. Qualquer um que entrar em seu caminho encontrará sua ruína, não importa quem seja. No dia seguinte, encontramos nosso garoto correndo desesperadamente para salvar o estúpido do Friter, que de repente desapareceu sabe-se lá onde. Gil estava falando todo aquele papo de durão, mas no momento em que seu cachorrinho desapareceu, ele virou um chorão. Vamos voltar alguns momentos. Eiji está de saída para a escola e quer que ele cuide da casa até a irmã mais velha chegar. Ela se despede dele enquanto ele fica se perguntando como é a vida escolar. Friter está ansioso e arranhando a porta por algum motivo. Ambos estão confusos se ele está machucado ou apenas entediado. É aqui que nosso garoto decide ter a excelente ideia de levar o cachorrinho para passear, mas Eiji achou arriscado da parte dele. O cara estava de boa com seu novo rosto e não tinha nada a temer, enquanto a garota concordou com seu raciocínio. Ela insistiu que ele levasse a coleira se fosse levar o cachorrinho para fora e até compartilhou a senha da casa para facilitar o acesso. Momentos depois, o cara estava lá fora lutando pela vida tentando domar o cachorrinho com a coleira. A batatinha frita travessa se sentiu presa e queria tirá-la. Ele estava muito irritado, o que fez Gil se perguntar se ele apertou demais. O cara estava tendo memórias traumáticas da época em que foi pessoalmente amarrado a uma cadeira elétrica, chocado e queimado sem parar. Mas este é o caminho mais seguro para garantir que a pequena batatinha frita não saia atacando as pernas de outras pessoas. Enquanto este homem está tentando aceitar suas ações, o cara de repente percebe que Friter já se foi. A realidade se estilhaça porque o cachorrinho inteligente já se soltou e escapou. E isso nos traz ao momento atual, onde este homem está correndo desesperadamente com lágrimas escorrendo por todos os orifícios. Ele corre pelas ruas procurando uma resposta em cada lixeira ou até no subsolo. Apesar de sua busca, Gil simplesmente não consegue encontrar uma resposta, sem saber onde deveria sequer procurar. Ele está ansioso com a condição do pequeno e já tem pensamentos terríveis do pequenino sofrendo um acidente ou alguma outra situação complicada. A reação do cara é muito normal. Gil tinha acabado de prometer protegê-lo, e já perdeu o cachorrinho no dia seguinte. Nesse ponto, ele de repente percebe algo. Ele se encontrou na escola, e bem na frente está o cachorrinho estúpido se limpando. Apressando-se, Gil percebe que o cachorrinho deve ter usado o cheiro de Eiji para rastreá-la. Mas enquanto esses dois estão tendo um momento, o professor de educação física percebe o garoto correndo em alta velocidade. Gil nem se importa e invade o pátio da escola, o mesmo lugar onde uma partida de futebol está sendo jogada. Ele se esconde atrás de uma árvore, refletindo sobre a divertida vida escolar, e até ouve uma conversa de um grupo de estudantes falando sobre mutantes de coração. Já está no noticiário que a instalação está disposta a pagar a impressionante quantia de 1 bilhão pela recuperação de um mutante específico. Ver esses caras se importarem apenas com o dinheiro e tratarem os mutantes de coração como estranhos é o suficiente para Gil entender a perspectiva de uma pessoa normal. Ele percebe que está em perigo perto desses caras e procura por Friter, localizando nos fundos. Algumas garotas aspirantes a tiktokers estão criando tendências e agindo como se fossem as mais fodonas do planeta.
De repente, a verdadeira fodona, também conhecida como a batatinha frita de 15 centímetros, entra em cena e rouba a atenção delas. Elas estão babando por ele e tirando fotos para ostentar o cachorrinho, quando de repente a figura sombria do nosso garoto entra em cena, dando um susto de morte nelas. As garotas o acham assustador, chamando-o de pervertido, enquanto Gil não sabe o que fazer. Ele se desculpa com o rosto corado, ganhando a afeição das garotas. Elas supõem que ele possa ser algum tipo de calouro por suas roupas, talvez até um aluno transferido, mas ele se desculpa por interromper uma gravação. Hilariamente, as garotas até o convidam para se juntar a elas, mas ele recusa. A malvada entre elas pede o Instagram dele. É a primeira vez que Minjon dá em cima de um cara, então isso é chocante. Esta mesma garota tem 100 mil seguidores, então ela é uma verdadeira influenciadora. Na verdade, Minjon quer usar esse cara como isca de engajamento porque ele é fofo, e ela se acha tão poderosa que ninguém jamais a recusaria, exceto que Gil a recusa, afirmando que não tem interesse, obliterando o ego da vadia em segundos. Ele abaixa a cabeça em desculpas enquanto Minjon e suas amigas processam o choque de ela ser rejeitada, e eu digo a vocês, essa garota está prestes a explodir. O cara simplesmente pega seu cachorro, ignora os resmungos dela, preocupando-se apenas com a segurança de Friter. Nesse momento, um valentão ruivo aparece, questionando de onde esse cara novo veio. Taegu tem uma queda por Minjon, e seus amigos todos acham que esse garoto tímido está usando deliberadamente seu cachorrinho para falar com ela. Ele fica puto, incapaz de aceitar que alguém está cobiçando o que é seu, então Taegu pega a bola e decide chutá-la com força total para lhe dar uma lição. A bola faz contato e vai direto em direção ao nosso garoto, que nem sabe de onde ela veio. Gil olha casualmente para ela sem se mover, então a bola literalmente esmaga seu rosto com recuo total, ricocheteando para cima. As garotas olham para ver como ele está, percebendo que Gil está sangrando por todo o lado. Agindo todo inocente e fofo, Taegu finge que foi tudo apenas um acidente, enquanto Minjon repreende por quase tê-la atingido com a bola. O que realmente irrita nosso garoto não é o fato de ter levado uma bolada na cara, mas sim que seu cachorrinho aqui quase se machucou. O mesmo cachorrinho está com uma cara de quem vai devorar um Leviatã agora mesmo. Taegu ri. O bocudo tenta menosprezar nosso garoto, mas de repente percebe que sua paixão está observando. Então ele lida com a situação diplomaticamente, agindo pretensiosamente como se importasse com a condição de Gil. Nosso garoto simplesmente o deixa ir com um aviso porque ele ameaçou a segurança de um animal de estimação. Mas como Taegu se desculpou, ele está de boa com tudo e vai embora. Taegu poderia ter deixado a situação passar do jeito que foi resolvida, mas esse cara é um baita de um arrogante por algum motivo. Enquanto isso, nosso garoto está simplesmente feliz por não ter perdido seu querido cachorrinho no processo. E graças à aventura de hoje, ele até conseguiu ver como é uma escola. Sua única impressão é que o ambiente parece divertido, e ele se pergunta se também pode se matricular e fazer amigos aqui. Nesse ponto, Taegu aparece, invadindo o espaço de Gil e agindo como se estivesse aqui para outro pedido de desculpas. Para compensá-lo, o valentão se oferece para pagar um pão para nosso garoto, o que é uma oferta estranha para Gil, que pensa nas várias opções doces. O cara é tão ingênuo e animado que realmente aceita a oferta, enquanto Taegu até concorda em comprar comida para o cachorrinho também. Mas no segundo em que eles viram uma esquina, esse desgraçado dá uma rasteira em Gil como um covarde. Agora ele tem o garoto onde o queria, junto com todos os seus capangas, que zombam dele por ser lerdo. Há uma dúzia deles aqui, e o plano deles é fazer o garoto provar o gosto de uns socos de verdade. Taegu ri junto com seus amigos valentões enquanto chamam Gil de fracotes, zombando dele por ser tão legal e estúpido. Então ele se vira para Gil perguntando diretamente por que ele tem agido como um desentendido e fingido não saber o que está acontecendo. Nosso herói está genuinamente confuso e pergunta do que Taegu está falando. Ele insiste que não está atuando nem fazendo nenhum tipo de show, porque o garoto genuinamente não sabe o que fez de errado. É então que Taegu finalmente vai direto ao ponto. Ele exige saber por que nosso herói tem dado em cima da sua paixão, Minajon. Sua voz fica mais alta, e ele se aproxima, ameaçando, dizendo que Gel parece o tipo de cara que choraria e se arrastaria para longe depois de um único tapa. Ele zomba e pergunta de onde veio essa súbita bravata falsa, porque agora ele não tem nada a dizer. Então as ameaças continuam enquanto Gel ouve sobre como Taegu vai acabar com ele. Ele jura, mas Gel é o epítome de um cara tranquilo, pois ele apenas fica parado. Enquanto isso, o resto dos valentões age como gangsters de Araki, cercando a cena e rindo de toda a troca de palavras. Eles dizem a Taegu para não levar tão a sério com o novato, porque ele é tão magricela que um chute forte pode mandá-lo para o hospital. Eles até arrastam o cachorro do nosso herói para a zombaria,
brincando que levar um cachorro para a escola deve ser um truque ultrapassado para impressionar garotas, chamando de estranho e extremamente vergonhoso. Mesmo assim, nada disso acalma Tegu. Pelo contrário, isso alimenta sua raiva. Ele continua a repreender nosso herói, pressionando-o com acusação após acusação. Gil, percebendo lentamente como foi tolo, bate na própria testa em descrença. Ele tinha realmente pensado que Taigu o chamou para sair. Ele acreditou por um breve e ingênuo momento que o convite era genuíno. Em vez disso, é apenas uma armação para uma briga sem sentido. Mesmo assim, nosso herói é mais esperto que Taigu e sua bravata de cabeça quente. Ele se recusa a morder a isca. Tentando manter a compostura, ele diz a Taigu que se sua presença o está deixando tão desconfortável, então ele irá embora. Ele não está pronto para esse tipo de confronto e se recusa a entrar no jogo de qualquer versão distorcida de luta de machos que Taigu está tentando encenar. Assim que Gil está prestes a ir embora, um dos valentões para na sua frente e bloqueia seu caminho, zombando que ele realmente tem a coragem de ir embora como se nada tivesse acontecido. Desta vez, no entanto, a voz de Gil é firme. Ele diz ao garoto para sair do caminho porque ele está assustando seu precioso cachorrinho, Fritter. Até o pequeno Fritter parece zangado. Irritado, o valentão levanta a mão e tenta dar um tapa no rosto do nosso herói, chamando Fritter de vira-lata assim como Gil, simplesmente porque o pobre cachorrinho ousa latir para ele. Mas antes que sua mão possa fazer contato, nosso herói se move. No segundo seguinte, seu punho acerta em cheio o rosto do valentão, mandando-o voando para trás como uma bola de beisebol rebatida para fora do estádio. Ele cai com força no chão, esparramado e atordoado. Por um momento, todos apenas olham fixamente. Eles estão perplexos, quase ofendidos com o que estão vendo. Por que o tal bonitão deles está deitado no chão, gemendo de dor? Então a ficha cai para todos de uma vez. Este garoto magricela realmente balançou o braço e ousou bater no amigo deles e mandá-lo pelos ares. Com raiva, eles atacam Gil, mas o que eles não entendem é que Gil não é sanguinário, mas nunca deixará de se defender. Algo feroz se acende dentro dele. Em segundos, ele se move com uma velocidade surpreendente. Ele acerta soco após soco, e está literalmente chovendo homens no beco. E durante tudo isso, Fritter permanece seguro no braço do nosso herói, protegido e surpreendentemente calmo. Finalmente, nosso herói está diante de Tegu. Assim que ele está prestes a atingi-lo no rosto, ele desvia seu soco no último segundo e o acerta na parede ao lado dele. O impacto faz a parede rachar ruidosamente. Nosso herói abaixa o punho e humildemente diz a Taigu que ele pediu diretamente para eles pararem porque estavam assustando seu cachorrinho. A visão da parede rachada é o suficiente. Os valentões restantes empalidecem e começam a recuar antes de se virarem e correrem. Até o todo-poderoso Taigu, que há poucos minutos estava tendo um ataque de raiva, agora está sem palavras. Se uma parede pode rachar assim, então se o soco de Gil o tivesse atingido, sua cabeça teria sido esmagada como um doce. A percepção o atinge com força de que ele mexeu com a pessoa errada. Lágrimas se misturam com fungadas enquanto ele de repente se curva na frente do nosso herói, pedindo desculpas repetidamente. Desesperado, ele pega o celular e mostra a Gil uma foto do seu próprio cachorrinho. Ele insiste que não vai bater no cachorro, que também é dono de um cachorro e nunca machucaria um animalzinho precioso. Ele desliza pelas fotos tentando mostrar como seu cachorrinho é fofo, usando-o como uma moeda de troca por misericórdia. Nosso herói, tão ingênuo quanto uma criança de 7 anos, olha para as fotos e acha o cachorro genuinamente adorável. Já que Tegu também é dono de um cachorro, talvez ele não seja completamente mau. Afinal, Gil não diz nada, mas uma percepção diferente surge nele. Ele usou mais força do que pretendia, e agora está de repente com muita fome. Ele não comeu nada hoje, e esse vazio está começando a afetá-lo. Tegu, incapaz de entender essa mudança, presume que Gel está fingindo perdoá-los apenas para conseguir comida da situação. Enquanto isso, Keiji está sentado em sua sala de aula, estudando silenciosamente, completamente inconsciente de que seu novo amigo está lá fora causando caos pelo pátio da escola. Por enquanto, não é da sua conta. Na lanchonete, Tegu apressadamente leva nosso herói para dentro e compra para ele uma pilha de lanches. No momento em que Gil vê a comida, sua boca começa a salivar, e até o pequeno Fritter se anima com a visão de tantas guloseimas. Tegu observa nosso herói e Fritter devorarem os lanches, pensando que nosso herói é louco, loucamente forte, mas agindo como um completo perdedor. Ele murmura que não é de se espantar que não suporte um cara como ele. Recentemente, com um soco, Gil literalmente mandou alguém pelos ares. Tegu se pergunta se nosso herói poderia ser algum tipo de boxeador ou atleta, mas mesmo que fosse, rachar uma parede daquele jeito é impossível. Ele nunca viu nada parecido em sua vida. Convencido de que precisa de reforços, ele pega o celular e liga para seu irmão, Yang Shu,
um gangster de 20 anos que está jogando pôquer com seus amigos. Ele pede ajuda, explicando que está ferrado porque apanhou de um cara qualquer. Yang Shu não fica feliz em ajudar Taegu a bater em um cara qualquer, mas Taegu argumenta que Gel é muito forte e literalmente implora para ele salvar sua reputação desta vez. Outro membro da gangue pergunta de quem ele está falando, e Yang Shu tira sarro de Taegu, mas como estão entediados, eles concordam em ajudar. Yang Sheol diz a ele que passará por lá mais tarde e que Taegu deve levar nosso herói até eles. Taegu encerra a ligação, sorrindo e com um ar de superioridade, pensando que Gil agora está morto. Mas no momento seguinte, nosso herói se aproxima dele e oferece um pouco de sua comida, dizendo que se sentiu sozinho comendo e quer compartilhar. Taegu recusa, dizendo que trouxe tudo para Gil, oferecendo até mais comida. Gil então divide com Friter, fazendo Taegu pensar, como esse perdedor é tão forte. Ele nota a mão do nosso herói e percebe que quando ele socou a parede, seu pulso se machucou, mas agora está completamente normal. Ele começa a ligar os pontos, lembrando de um vídeo online sobre mutantes do coração que vêm em todas as formas e tamanhos, constituindo menos de 0,001% da população, mas ainda incrivelmente fortes na vida real. Discretamente, Taegu pergunta diretamente a Gil se ele é um mutante do coração. Nosso herói cospe uma moeda no Twitter tentando negar, mas ele é péssimo em mentir, dolorosamente óbvio. Taegu empalidece. Ele nunca conheceu um mutante do coração antes, e nosso herói parece uma pessoa normal. Preocupado com o quão perigoso Gel pode ser, Taegu liga para Yang Shu novamente. Quando ele o informa que Gel é um mutante do coração, ele não consegue acreditar na sua sorte. Todos ficam em alerta. Taegu sussurra calmamente ao telefone que é perigoso e que eles deveriam cancelar o encontro, mas Yang Shu recusa, dizendo que é uma oportunidade ainda melhor e que eles vão cuidar do nosso herói apropriadamente. Taegu concorda, mas nosso herói interrompe, dizendo que terminou de comer e que Taegu deveria ir para casa. Taegu tenta argumentar que, como ainda resta muito do intervalo do almoço, eles deveriam fazer algo, matar a aula e passear. Ele leva Gel para o fliperama. Vendo os jogos e pisos brilhantes, Gel não consegue conter sua empolgação. Até Taegu está confuso. É a primeira vez de Gil em um fliperama, e ele admite timidamente que nunca soube que lugares como este existiam. Tudo surpreende. Até uma simples máquina de garras parece a sétima maravilha do mundo. Gil percebe que a máquina tem o mesmo boneco Labubus que ele viu na bolsa de Igi mais cedo. Taegu está confuso. Se Gel nem sabe sobre Labubus, o que ele tem feito da vida? Taegu se oferece para colocar dinheiro para que nosso herói possa tentar. Mas nosso herói é ruim no jogo da garra, então Taegu vai lá e ganha o Labubus. Gel está em êxtase. Agora ele tem o mesmo boneco que Igi. O que ele não percebe é que Taegu está sutilmente agindo por trás, mantendo-o ocupado até a chegada dos gangsters. Taegu sugere que eles entrem em uma sala de karaokê. Ele diz ao nosso herói para escolher uma música e cantar. Gil diz que não conhece nenhuma música, mas Taegu insiste que deve haver algo que ele saiba. Gil começa a cantar a única música que conhece, uma canção de ninar, mas com tanta paixão que é quase adorável. Taegu não consegue acreditar que um homem adulto está cantando uma música infantil e se pergunta se nosso herói está fingindo. Gil explica que é literalmente a única música que ele conhece, ensinada por sua mãe antes de serem separados quando ele tinha 7 anos. Desde então, ele não viveu uma vida normal e não conhece a cultura pop. Taegu fica triste ao ouvir isso, percebendo que Gil não pôde viver uma vida normal e suspeita que algo mais profundo está acontecendo. Ele fica emocionado e oferece dinheiro, dizendo que, como nosso herói não pôde viver uma vida normal, ele o ensinará a viver como um adolescente. Eles experimentam vários jogos, tocam bateria, jogam videogame e até dançam. Como esperado, nosso herói é ruim em tudo. Depois de um tempo, eles saem do fliperama, com Taegu ofegante pela diversão excessiva. Ele confessa que nunca se divertiu tanto na vida. Ele verifica o celular e vê uma chamada de seu irmão, Yang Shu, percebendo que o tempo passou e ele esqueceu a tarefa que lhe foi dada. Ele olha para as fotos da cabine fotográfica com Gil e Friter, pensando que é um idiota por tirá-las com o inimigo, mas a ingenuidade de Gil muda algo em seu coração. Ele vai para o beco sozinho, sem levar nosso herói como prometido. Ele pede desculpas a Yang Shu, dizendo que se enganou e que nosso herói na verdade não é um mutante. Os gangsters ficam irritados, dizendo que ele desperdiçou o tempo deles, mas Taegu é persistente. No fundo, ele sabe que suas ações não são apenas pelo cachorro, mas por causa de Gil e sua personalidade. Ele perguntou a Gil se o cachorro era sua única família, e percebeu que sim. Taegu sente pena, mas entende que seu próprio cachorrinho é sua vida, e ele faria qualquer coisa por ele. Ele confessa que mais cedo, quando amigos tentaram mexer com Friter, ele também quase ficou com raiva. Não é só sobre o cachorrinho.
É sobre nosso herói e seu relacionamento com seu cachorro. Enquanto Taegu está parado ali, um soco voa em direção ao seu rosto, derrubando no chão. De repente, Yang Shu o levanta pela cabeça, perguntando sobre o paradeiro do mutante. E desta vez, Yang Shu não parece o irmão de Taegu. Yang Shu pergunta a Taegu se ele acha que está brincando, mas tudo em que Taegu consegue pensar é na preciosa memória que ele criou recentemente com Gil. Yang Shu continua a repreendê-lo, dizendo que todos se reuniram ali para pegar um mutante, e eles não vão embora até terem um mutante sob custódia. Ele diz a Taegu para começar a falar se quiser salvar sua reputação. Taegu é persistente, insistindo que foi realmente um mal-entendido. Ele explica que passou o dia todo com nosso herói, e se Gil fosse realmente um mutante do coração, ele teria sentido algo estranho, mas não havia nada. Nosso herói é apenas um fracassado que nem consegue pontuar bem no fliperama e fica sem fôlego jogando futebol. Taegu tenta sorrir como um gesto amigável, admitindo que desperdiçou o tempo de Yang Shu por engano, mas Yang Shu não está satisfeito. Yang Shu então abraça Taegu, pedindo desculpas e perguntando se ele está chateado por ele ter gritado e batido nele. Antes que Taegu possa responder, Yang Shu aponta que está escrito em seu rosto que ele está mentindo e exige saber por que ele mudou sua história no último minuto. Yang Shu continua, dizendo que o mutante não é o que Taegu pensa. Eles não parecem assustadores, mas não são como humanos. Eles são perigosos, capazes de tornar o mundo um lugar muito arriscado. Taegu deveria apenas revelar a verdade para que todos pudessem ir embora. Yang Shu até argumenta que se Taegu está preocupado com eles e que eles poderiam perder para um mutante, então ele não deveria agir de forma imprudente. Taegu recusa novamente como um desgraçado teimoso. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Yang Shu diz que $500 é a recompensa por entregar o mutante ao chefe, o que ele acha bastante generoso. Yang Shu explica que se Taegu entregar o mutante, ele também receberá a recompensa. Ele revela que já arranjou um corretor que lida com mutantes do coração e que tudo será resolvido sem pontas soltas. Taegu percebe que isso é tráfico de pessoas. Recentemente, sequestradores têm visado mutantes do coração por todo o país, e rumores afirmam que instalações de pesquisa do governo os compram por dinheiro. Ele pensava que era apenas fofoca, mas agora ele vê com seus próprios olhos. Ele não pode deixar isso acontecer, então ele se desculpa novamente, insistindo que Gil é apenas um cara normal. Antes que ele possa terminar, Yang Shu o chuta, mandando-o pelos ares. O golpe atinge seus pulmões, dificultando a respiração. Yang Shu começa a espancá-lo com os pés, pisando em sua cabeça repetidamente, esmagando, forçando-o a falar. As pernas de Taegu se esticam, e a dor o leva diretamente a um flashback. Há algum tempo, Taegu estava sendo espancado por valentões exatamente assim até que uma voz alta gritou para eles pararem. Era Yang Shu com seus amigos. Naquela época, eles não eram gangsters, e impediram que Taegu fosse espancado até a morte. Taegu, um garotinho, estava feliz por ter sido salvo, mas se sentiu humilhado. Yang Shu o consolou, dizendo que eles estão na mesma academia, e que ele protegerá Taegu de ser espancado por esses caras. Naquela época, Yang Shu parecia leal, meio legal, e não muito de briga. Então Taegu queria ser exatamente como ele. Mas agora seu próprio mentor e amigos o estão espancando repetidamente até ele virar uma polpa no chão. Yang Shu permanece insistente, afirmando que Taegu está mentindo na cara deles. Ele comenta que Taegu tem lealdade, o que é meio foda, mas está mal direcionada. Deveria pertencer a ele. Ele avisa que se Taegu está pensando em vender o mutante para outro corretor, ele pode conseguir no máximo 200 ou 300, mas estará diretamente em perigo. Ele sinaliza para seus gangsters trazerem uma corrente, a enrola em sua mão e diz que mostrará a Taegu como viver como um gangster. Desta vez, Taegu não se contém, dizendo que eles não são nada legais. Yang Shu quase para de respirar, chocado. Até Taegu fica confuso sobre por que está instigando Yang Shu. O enfurecido Yang Shu se prepara para atacar enquanto Taegu tenta se desculpar repetidamente, insistindo que falou sem pensar. Mas assim que Yang Shu está prestes a bater nele, uma mão forte o impede. É o nosso herói. Ele diz que se Yang Shu bater em alguém com correntes enroladas na mão, causará um ferimento grave. Todos estão confusos porque como ousa esse garoto estranho parar o chefe deles? Até Taegu fica pasmo, se perguntando como diabos nosso herói descobriu onde eles estavam. Gil se agacha, dizendo que veio procurar Taegu porque ele estava demorando muito para chegar. Taegu tenta avisá-lo para correr e confessa que foi ele quem o chamou para espancá-lo, até mesmo dizendo a eles que nosso herói era um mutante do coração. Gil fica confuso e pergunta por que ele faria isso. Taegu responde que estava apenas irritado porque Gil o atingiu, que queria vingança, e pede desculpas. Mas nosso herói não se importa com isso.
Gio pergunta por que ele está deixando que eles o atinjam concorrentes. Todos ficam confusos quando alguém balança um taco de beisebol em Gio, irritando-o. No segundo seguinte, todos os bandidos começam a bater nele com seus tacos enquanto Friterlat Taigu tenta proteger nosso herói. Um dos caras se agacha, perguntando como ele sequer os interrompeu. Mas no segundo seguinte, Gio absorve todo o sangue e soca o bandido, mandando-o pelos ares. Todos observam enquanto Gio se levanta dos destroços, e Yang Shu ordena que todos os membros de sua gangue ataquem. Nosso herói é implacável, atingindo-os no rosto, peito, pernas e virilha, até mesmo levando alguns golpes e revidando 10.000 vezes mais forte. Todos estão confusos, se perguntando como ele pode ser humano pela forma como luta. Yang Shu assume o controle e corre para esfaqueá-lo, zombando dele por ser esfaqueado no coração. Ele sussurra enquanto o esfaqueia repetidamente, esperando que Gio morra, mas Gio pega a adaga com a mão para detê-lo. Vendo que nosso herói ainda está de pé, Yang Shu fica um pouco assustado, pensando que tipo de coração pode ser esfaqueado e permanecer ileso. Nosso herói sabe a resposta, mas diz que não precisa revelar esse segredo. Ele então esfaqueia Yang Shu na perna, causando uma dor imensa. Enquanto isso, todos os bandidos fogem, pensando que não são páreo para um mutante, mas Gio não está pronto para deixá-los ir. Agora que eles sabem que ele é um mutante, nenhum deles vai fugir. Ele espanca todos eles até virarem uma polpa. Quando ele termina, Taigu, também brutalmente espancado, rasteja em sua direção, dizendo que vai chamar uma ambulância. Gio o tranquiliza, dizendo que está bem. Taigu fica confuso, pensando em como nosso herói foi esfaqueado, e se desculpa mais uma vez. Ele levanta o punho e se soca repetidamente, amaldiçoando-se por seu erro, admitindo que estava pronto para vender seu amigo por alguns pontos de popularidade. Ele confessa que costumava andar com aqueles caras o tempo todo, e naquela época, tudo parecia bem de alguma forma. Ele pensava que era assim que ser legal parecia. Mas agora ele percebe que todos esses homens eram perigosos e que não deveria ter andado em má companhia. De repente, Gio entrega um lenço para Taigu limpar o nariz sangrando. Na verdade, é um tapete higiênico para filhotes, mas Taigu não se importa e usa mesmo assim. Ele resmunga que alguém como ele nem merece ser chamado de amigo. Nosso herói apenas sorri, dizendo que fica feliz que Taigu se considere um amigo, e que isso é o suficiente para ele. Ouvindo isso, Gio mais uma vez toca o coração de Taigu, e Taigu, por sua vez, o abraça. Fica claro para Taigu que nosso herói é o verdadeiro cara legal em tudo isso.